Bom, e aí pessoal, eu tô aqui para gravar agora a lista de exercícios 4, né, que são os desafios propostos. A parte de melhorar o jogo da forca vai ficar para outro vídeo, esse aqui vai ser só explicando os desafios mesmo, tá bem? Então, são 6 desafios e aí a gente vai entender a lógica que foi feita por trás desses desafios que a gente tem aqui, tá bom? Vamos mudar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Pronto, tá aqui. Então a gente vai ter aqui o nosso primeiro desafio. Eu vou ler aqui a questão. O que a questão pede, né? É o seguinte: eu tenho que escrever uma função que receba dois números inteiros, a e b, e calcule a potência de a elevado a b. Ou seja, né? A elevado a b. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso declarar. Primeiro aqui eu inseri a biblioteca de matemática, né? Pra gente poder usar uma função específica que a gente vai precisar aqui. E aí, é só declarar dois inteiros. Eu declarei na mesma linha, mas você pode também declarar um embaixo do outro, não tem problema. Assim, certo? Eu só porque eu quis declarar todos na mesma linha, mas, né? Então eu vou pegar lá, eu vou pedir para o usuário, vou printar na tela dele, digite dois números inteiros. Então, ele vai pegar um scanf e vai escanear dois números. Depois que ele fizer isso, ele vai pegar, vai printar. Eu poderia ter feito a função aqui fora, poderia. Tipo, só feito assim, ó, pou, criado uma variável, né, potência, potência, uma int potência, e ter feito que potência seria igual, no caso recebe, né, pou, ab, tá errado aqui, que potência recebe isso aqui. E aí aqui eu printaria no lugar dessa função a potência. É uma outra maneira de escrever, né? Opa. Potência. Caso que seria float, né? Eu tô lendo F. Então vamos lá, vamos testar. Ih, não deu certo aqui. Porque isso aqui tá bem errado. Então vamos lá. Então vamos pegar dois números inteiros. Vou colocar 2 e 3. E ele vai dizer que a potência de 2 elevado a 3 é 8. Então eu poderia fazer de duas formas. Dessa forma de fazer direto, ou dessa de declarar a variável e tal, e fazer ela direitinho. No meu caso, eu mostrei as duas formas, mas a forma mais direta seria a outra, para economizar a linha e tal, seria uma forma mais direta. E é isso. É assim que a gente calcula um número à potência. Lembrando que tem que sempre colocar a biblioteca lá em cima para poder funcionar a função. Então agora vamos para o exercício 2, né, da nossa tabuadinha, da tabuadinha. Eu percebi que eu estou usando esse cenário. Vamos aqui ler o problema e a gente vai explicar a lógica. Ele pede, escreva um programa que peça um número ao usuário e com esse número, faça o programa escrever um arquivo de tabuada com a tabuada de 1 até 20 naquele número. Supondo que o número 2 seja de entrada, a saída deve ser no formato 2 vezes 1, 2 vezes 2, assim vai. Tá certo. Então vamos lá. Aqui eu declarei duas variáveis, uma A e uma B. Uma delas a gente tem que pedir o usuário. Nesse caso eu vou pedir para ser o B. Né? Ele vai pedir para você digitar um número. Então eu vou armazenar isso na variável B. E aí ele vai dar um espaço e vai criar. Ele vai criar um arquivo, né? Aí eu vou pegar o ponteiro arquivo, ele vai apontar para o arquivo, ele vai abrir esse arquivo com a função fopen. Aí eu tenho que dar o caminho e o modo que ele vai abrir. Então eu vou abrir a tabuadinha txt, que é o nome do arquivo, e vou abrir ele no modo write, no modo de escrever. Só que esse modo write, que é o W, ele vai criar, quando você não tem um arquivo, ele cria do zero. Se você já tiver um arquivo, ele vai sobrescrever o arquivo por cima, né? Então tem que ter cuidado ao usar essa função.
E aí eu vou escrever ele, como não tem um arquivo criado ainda de tabuada, ele vai criar a tabuadinha pra mim com esse nome. E aí a gente vai poder escrever. Então, vamos escrever o loop, né? Pra poder printar lá no arquivo. Primeiro eu vou dar um loop, né? Porque eu preciso de que o número se repita. Só que sendo por multiplicação. Então eu vou lá, vou pegar a variável A. Ela vai ser igual a 1. Né? Que foi aquela variável que eu declarei anteriormente. Enquanto o A for menor que 20, ele vai continuar no loop. Né? Então ele vai continuar incrementando 1 até chegar em 20. Certo? Então eu vou pegar o que? Dentro desse print, eu vou colocar um f. Dentro desse loop, eu vou colocar um fprintf. Que ele vai fazer o que? Ele vai printar tudo no arquivo txt. Né? Então ele vai fazer toda essa função ser escrita no arquivo txt. Nessa função eu preciso dar o caminho do arquivo, né? Que no caso aqui é o ponteiro file que está apontando para lá, para o arquivo. E aí eu vou escrever o dado que eu tenho em B e vezes o dado que eu tenho em A, né? Que vai ser o 2 vezes 1. Eu insiro 3 no B, vai ficar 3 vezes 1. Aí ele vai dar o loop 3 vezes 2, que ele incrementou 1. Aí assim sucessivamente. Eu fiz a mesma coisa daquela outra lá função. Em vez de declarar uma função multiplicação, como a gente fazia antes, eu declarei a função multiplicação logo aqui no fprintf para ser uma coisa mais direta, né? Depois, a gente não pode esquecer de sempre fechar o arquivo depois que a gente abrir o arquivo. Então, eu tenho a função aqui fclose, que ela vai fechar o arquivo. E aí, ele vai printar, é mais para o usuário ficar sabendo de que o arquivo foi criado e está tudo lá. Mas o fprintf aqui, nesse caso, é mais para isso mesmo. Então, vamos criar aqui Então, eu tinha testado aqui com 3, mas eu vou apagar, tá? Eu vou apagar até o arquivo para ficar mais legítimo, né? Porque a função vai criar o arquivo do zero. Então vamos lá, eu vou rodar e ele vai pedir, digite o número. Vamos digitar aqui o número 7. Eu tenho dificuldade com a tabuada do 7. Pronto, o arquivo foi criado. Ele pegou, criou o arquivo aqui do zero. E quando eu abrir lá, tá lá. 7 vezes 1, tá indo até o 7 vezes 20. Pronto, é isso. É isso que esse programa faz. Inclusive, eu achei muito útil. Então, vamos lá agora para a terceira questão, né? A terceira questão, ela me diz aqui o seguinte. Dados n e uma sequência n de números inteiros, determinar a soma dos números pares. Certo, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou declarar a variável n, né? E vou dizer que a variável n e soma eu vou começar com 0, certo? Aí ele vai pedir o número para o usuário. E depois ele vai fazer o incremento dele, certo? Nesse aqui é o seguinte, eu vou declarar essa variável i, que é uma variável da contagem. Opa. E aí, toda vida que i for menor que n, que foi o valor que eu declarei lá, né, que eu pedi para o usuário, ele vai continuar incrementando de 1 em 1 até chegar no número que o usuário falou, né? Aí eu vou criar uma condição de lógica. Se como é que eu sei que o número é par? O número é par se ele for divisível por 2 e o resto der 0. Então, se for divisível por 2 e o resto for 0, ele é par. Então, vamos criar essa lógica aqui. Se o i, né, a variável de controle, for divisível por 2, né, e for igual a 0, que é exatamente a definição de número par, ele vai printar que o i é par. Né, ele vai dizer que o número é par, porque isso vai acontecer, ele vai ser divisível por 2. E aí, vamos fazer o programa aqui rodar pra gente ter uma noção. Ele vai me dizer informe o número. Vamos dizer aqui que o número 5. A gente sabe que o número 5 ele é ímpar, né? Então ele vai pegar todos os números pares da sequência. Tanto que aqui eu tenho a soma, né? Ele vai pegar e somar sempre com 1. Então vamos testar aqui. Ó, ele vai dizer que o 2 da sequência é par e o 4 é par. E a soma dos dois dá 6. A soma dos números da sequência, né? É isso que a questão queria. Então, a soma da sequência vai ser 6, né? Vamos testar de novo, mas com outro exemplo. Vamos testar um número maior agora com 20, né? Que é um número maior, então a soma dele vai ser maior. Vamos lá, ele vai dizer que o 2 é par, o 4 é par, porque ele continua nesse loop. Toda vez que ele inserir o número, ele vai imprimir os números pares, né? Então, ele vai imprimir só os números pares para mim. E quando chegar no final, ele vai somar todos esses números da sequência, né? E essa foi a nossa questão número 3.
Bom, então vamos para a quarta questão agora. A quarta questão ele pede o seguinte: escreva uma função que nos diz se o número é primo ou não. Né? Vamos lá, vamos declarar primeiro as variáveis que a gente precisa. Eu vou escrever aqui número para ficar mais fácil de visualizar, né? Para quem não tá entendendo, tipo, para não ficar também tão enxuto, né? Eu escrevi número porque a gente tem costume de só usar um número genérico, mas vamos lá. Pronto. Eu vou dizer três variáveis aqui: o número, o i e o resultado. Esse i aqui eu declarei aqui, mas eu nem preciso. Eu posso já declarar ele direto aqui na função, como int i. Né? Então vamos lá. Ele vai pedir primeiro para escanear um número, né, da pessoa que está pedindo, e vai armazenar na variável número. Então eu vou pegar esse número e vou entrar no for. O número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Então a gente tem que criar uma lógica em que ele atenda esse requisito. Então vamos lá, se o número eu dividir ele por i, né, enquanto o i for menor ou igual ao número lá que o usuário digitou, ele vai dividir por 2. E ele vai incrementar esse sistema até com que o meu número seja menor, enquanto o meu número seja menor ou igual ao número que o usuário digitou. E aí ele vai pegar o resultado e vai incrementar e vai sair desse loop, certo? Se ele atender o primeiro requisito, que é dividir o número a variável de controle, se ela der igual a 0, então ele vai sair do loop, certo? E aí ele vai me dizer se o número é primo ou não. Se o resultado for 0, é porque o número é primo, né? Porque aí ele não vai ter outros divisores. Se não, ele vai dizer que o número não é primo. Então vamos testar aqui. Vamos dizer que o 2. O 2 é primo? O 2 é primo. Ele divide 2 por ele mesmo e por 1. O 4, ele é primo? Vamos testar aqui. O 4, ele é primo? O 4 não é primo, porque ele divide 2 e divide o por 1 e por 4. Eu acabei de ter um probleminha aqui com a minha câmera, mas eu vou agora para o exercício 5, né? E acho que dá pra gente continuar. O exercício 5 ele é parecido com o anterior, né? Ele vai pedir pra gente trabalhar com números primos, só que agora eu vou digitar dois números e ele vai somar e vai dar o intervalo de números primos, vai dar tantos números primos nesse intervalo. Então eu vou pegar aqui a variável x, a variável y e a soma. Primeiro eu vou guardar o primeiro dígito do usuário na variável x e o segundo dígito do usuário na variável y. Então vou declarar aqui a minha variável de controle e vou dizer que x mais 1 é igual a variável de controle i. Enquanto esse valor aqui for menor do que y, ele vai continuar incrementando de 1 em 1. Aí eu declarei aqui uma variável prim, né? E ela vai valer 1, certo? Então vamos fazer um laço encadeado. Então, dentro dessa expressão, né, que ele vai somar os números, eu tenho que saber se o intervalo é primo ou não. Então, a gente vai usar a mesma lógica da passada, né, de número primo, para descobrir se o número é primo ou não. Então, a mesma lógica, né, para saber se o número é divisível por ele mesmo e por 1 e não tem outro número que divida. A gente usou a mesma lógica. Então, ele vai pegar, quando ele atingiu ele descobriu o número ou a sequência de números primos, ele vai vir para cá e vai dizer se o número é primo ou não, né? Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar e vai somar a sequência de números, igual a gente fez na passada. Vou dar o nosso compilador aqui pra gente ter uma noção. Eu tô meio ainda chateado que o meu celular esquentou muito e eu tô sem a webcam agora pra gravar, mas vamos lá. Ele pede pra gente digitar o primeiro número, né? O primeiro número 5. E o segundo número vamos colocar 10. Então, 7 é primo, né? Ele vai pegar toda a sequência entre o 5 e o 10 e vai dizer que o 7 é primo. E a soma, como ele é o único primo, dá 7. Vamos tentar com um número maior para ficar um pouco mais claro. Eu vou colocar aqui entre 1 e 20. Aí ele tem o 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 primo. E aí ele vai fazer a soma de todos esses números. Aqui. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Bom, e na nosso último exercício, a gente tem o seguinte. Escreva uma função que receba um array de inteiros e some todos os elementos dentro desse array. Então, vamos lá. Eu vou declarar aqui uma variável dan, muito sugestivo, né? Que ela tem 5 posições, né? E aí, vou declarar outra chamada soma.
certo? Nessa daqui eu vou fazer um loop, né? Eu vou declarar que a variável de controle, enquanto esse número for menor do que 5, que é o tamanho da minha string lá, né? Ele vai continuar incrementando. Então ele vai pedir para digitar uma sequência de 5 números, e aí eu vou printando cada um dentro dessa variável, né, de Dan, certo? E aí eu vou pegar, vou criar, depois que eu tiver todas essa sequência de número armazenada dentro dessa array, eu vou pegar e vou criar outro laço. E aí esse laço ele vai somar os números, todos os números, né? Vai ser parecido com o exercício passado, é uma junção do exercício passado, só que agora a gente só tem o acréscimo da variável array, né? Que a gente vai ter um array de caracteres ali, né? E aí ele vai fazer com essa soma aqui. Ah, Daniel, mas você digitou ali um inteiro, você poderia ter colocado um array de caracteres? Eu poderia, mas eu coloquei um dia inteiro porque eu estou armazenando números inteiros na variável, né? Então é melhor usar uma variável de tipo int. Então ele vai fazer a mesma coisa, ele vai armazenar todos os números da sequência que eu digitar, né? Porque vai ficar no looping, pegando os números que eu estou digitando, e depois ele vai acrescentar a soma deles, né? Vai pegar todos os números do array e vai somar todos. E aí ele vai me printar o resultado. Então vamos fazer aqui, né, no compilador pra gente ter uma certeza. Ele vai pedir uma sequência de 5 números, ó, lembrando, ele tá nessa linha, então ele vai pedir aqui pra mim, ó, sei lá, vou colocar 6, aí ele vai, e vou ter o incremento de 1 aqui, né, então esse número ainda é menor do que 5, e aí ele vai continuar pedindo até 5, então vou digitar 7, 8, 9, 10, e aí ele diz que o resultado é 40, soma, né, porque ele veio, depois que eu digitei os 5 números, ele entra nesse aqui e soma todos os números que estão dentro da array, e é isso. Espero que tenha ficado claro. Eu não vou poder me despedir porque meu celular, como esquentou muito, eu não tenho como dar tchau visualmente, mas pela minha voz é pra saber, né? E aí fica faltando agora somente o código da forca, que aí eu vou postar posteriormente, pra ficar tudo fechadinho, tá bom? Agradeço aí todo mundo que acompanhou e até mais.